Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo aqui esse canal, né? E eu cumprimento você com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Graças a Deus, estamos vivos. Espero todos nós com saúde. Deus nos guardou durante esse período que nós ficamos separados, né, por causa das circunstâncias da vida humana. Cada um tem que cuidar da sua vida, do seu trabalho, do seu estudo, das suas coisas, né? Mas sobra o tempo, graças a Deus, que nós podemos parar para estudarmos as palavras de Deus na Bíblia Sagrada. E aqui esse canal que Deus permitiu que nós hoje tenhamos ele, né? Canal aqui no YouTube, Verdades Eternas de Deus, Invencíveis, que estão registradas na Bíblia. Muito obrigado ao nosso Deus por essa oportunidade. Muito bom você estar ouvindo, né? Vamos avançar o nosso estudo da Bíblia, né? Nós vamos ver que nesse tópico aqui de hoje, nesse assunto de hoje, nós vamos estudar, com a ajuda de Deus, nós vamos aprender verdades da Bíblia. Coisas que são lógicas, né? São coisas lógicas, né? Que nós aprendemos já em outras lives, que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador do céu e da terra, de todas as coisas no universo, esse Deus é um Deus lógico, né? É um Deus que, apesar de na Bíblia não ter essa palavra lógico, porque naquele tempo parece que essa palavra não era de uso ainda, né? Quando foi escrito a Bíblia, essa palavra não existia ainda no vocabulário do homem na terra, mas centenas de anos depois apareceu a palavra lógico, né? Que dá a entender que tem coisas que tem lógica, né? Não é ilógico. Tem coisas que são ilógicas e tem coisas que tem lógica, né? Então nós já aprendemos em outras lives que Deus mostra na Bíblia, a Bíblia mostra que Deus ele é o criador de todas as coisas que existem no universo. E isso então é lógico, né? Não é ilógico, né? Ilógico é você crer que Deus não é o criador, que as coisas do universo veio de um acidente né, no tempo passado, há milhões de anos atrás. Alguns creem assim, né, que houve um Big Bang e aí houve uma explosão no universo, no vazio, no vácuo, e a partir daí surgiu as coisas que hoje nós vemos. Mas isso não é lógico, isso é ilógico, isso, né? Agora, crer que Deus, de fato, tem um ser, que é uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa espiritual, e essa pessoa é uma pessoa imortal, e que a partir dele, a partir da vontade desse Deus, é que surgiu todas as coisas que nós conhecemos e as que também nós não conhecemos. Tudo que existe, quer espiritual, aqui físico na Terra, material, terreno, né, sólido, né, e também as coisas espirituais, as coisas visíveis que podemos ver e as invisíveis, são criação desse Deus maravilhoso, né? Então, graças a Deus por isso. Então nós vemos assim que Deus, já aprendemos em outras lives, que o Deus criador de todas as coisas, ele também é o criador do homem. Nós, seres humanos, somos criação de Deus. Temos que aprender isso. Deus criou o homem no sexto dia da criação. Aprendemos já em outras lives, está na Bíblia, que Deus criou o universo que nós conhecemos, criou em 6 dias, né? O princípio de tudo foi criado em 6 dias, né? Desde o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Deus culminou a criação com a criação do homem, né? Nós aprendemos já em outras lives, a Bíblia mostra isso também, que o ser humano é a criatura mais importante que Deus criou. Ou seja, a vida humana é a vida mais elevada entre todas as vidas criadas por Deus. Incrível, mas é verdade. Nós, seres humanos, possuímos hoje a vida humana, é a vida mais cheia de predicados semelhantes aos de Deus, que faz nós seres, então, de suma importância na criação de Deus. Ok? Deus tem um propósito maravilhoso para o homem, para a humanidade, né?
Então Deus não criou o homem sem propósito. O propósito de Deus em criar o homem, se nós formos, vou dar uma explanadinha rápida aqui, não dá para a gente ler tudo que está na Bíblia, né? Porque eu acredito que muitos que estão ouvindo essas lives aqui, esse canal, essas gravações que estão aí no canal, muitos são pessoas conhecedoras da Bíblia, né? Que conhecem a história da Bíblia. Não é preciso que eu não estou falando aqui algo estranho para você. É você que até já se titula como cristão, não, qual a sua religião? Eu sou cristão, né? No caso do Brasil, é um país onde a maioria da população se é identificada como cristão. Apesar de que esses cristãos estão divididos, separados em muitas religiões, né? Muitas igrejas, muitas denominações, muitos grupos religiosos, né? Mas, de qualquer maneira, todos eles confessam, né? Eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu sou cristão, né? Coisa e tal, né? Então, eu falar disto aqui, de coisas sobre Deus, você obviamente já vai entender, porque você já leu a Bíblia, você está lendo, você já conhece, né? Ok? Então nós aprendemos que Deus, ele criou o homem com um propósito maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia mostra assim, que na eternidade passada, Deus estava só. Né? Porque Deus, de acordo com o livro de Timóteo, que é um livro do Novo Testamento, se não me engano, capítulo 6, lá diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então, imagina só, Deus é o único ser. Ser é uma pessoa. Eu, por exemplo, eu sou um ser. Eu sou uma pessoa. Né? Então, Deus também, ele é um ser. É uma pessoa. Né? Não é como muitas crenças existem no mundo que crê que Deus é uma força, Deus é uma coisa sem personalidade. Não. A Bíblia mostra Deus um Deus pessoal. Um Deus que tem coração, né? Um Deus que tem mente, um Deus que tem alma, né? Um Deus que tem corpo, né? Ok? A Bíblia mostra isso. Ninguém nunca jamais viu Deus, mas a Bíblia, pela narrativa da Bíblia sobre a pessoa de Deus, nós vemos que Deus é um Deus que tem mãos, um Deus que anda, né? Então, subentende que Deus tem pés, né? Deus anda, né? Tanto que tem versículo da Bíblia que diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés, onde Deus anda sobre as nuvens, né? Sobre o espaço sideral aí, né? Deus, ele é um ser que nenhum de nós conhece ele sem que Deus revele dele mesmo coisas para nós. Né? Então, mas a Bíblia mostra, para não entrar nessas questões, depois nós vamos entrar em outras lives, não, mas só para... Né? Deus, ele é um ser que na eternidade passada, Deus estava só, porque ele é o único ser que possui imortalidade. E Deus, no seu coração, na sua boa vontade, Deus desejou ter companhia, né? Não estar só. Apesar de ser maravilhoso o estado de Deus, né? Deus vivia em luz inacessível, né? Vive em luz inacessível, né? Então, mas só que Deus estava só, né? E não é bom que a gente está só, né? É bom quando você tem companhia, né? Por isso que até nesta vida humana, o jovem nasce, cresce e logo em seguida a vontade dele é ter uma família, casar, ter uma esposa, filhos, coisa e tal, porque normalmente ninguém, salvo raras exceções, todo ser humano quer viver em coletividade, com a família, com os amigos, com as coisas. Então Deus não é diferente. Por isso que Deus, nós temos esse desejo, todo ser humano tem esse desejo de viver em grupo, né? Viver em harmonia com outros seres iguais a você. E nós vemos que Deus não é diferente. Então Deus, na sua grandeza, no seu propósito maravilhoso, no seu desejo maravilhoso de ter seres iguais a ele, parecido com ele, Deus, no coração dele, decidiu criar seres. E entre os seres criados por Deus, nós vemos que o homem foi feito segundo a imagem e a semelhança de Deus. O homem não foi uma coisa feita sem um objetivo, sem um plano, né? Deus criou o homem como o ser mais importante da criação. O único ser criado por Deus que é a imagem e semelhança de Deus. Né? Imagem e semelhança de Deus. E nós vemos que tanto que Deus criou o homem,
né? Até mesmo o corpo físico do homem é algo semelhante a Deus, porque Deus, a Bíblia diz que Deus tem cabeça, né? Que a Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo. Então, Deus tem cabeça. Né? A Bíblia diz que Deus fala, então Deus tem boca para falar. Né? A Bíblia diz que Deus cheira, Deus sente o cheiro, né? Que quando sacrificava coisas na terra na época dos judeus, né? Deus via o sacrifício dos animais que substituía o pecador da época lá, e Deus aspirava o cheiro então pronto, Deus tem nariz, né? Vamos dizer assim, Deus tem, né, narina. Né? E Deus, a Bíblia diz que Deus tem mãos, né? Deus tem braços, né? Enfim, Deus e assim por diante. Então nós vemos assim, que Deus não criou nós com mãos, com braços, com pernas, com pés, com orelhas, ouvidos, né? A Bíblia diz que Deus ouve, então Deus fez o homem com ouvido. Então nós somos uma imagem, uma cópia de Deus. Por que Deus fez assim? Porque o desejo de Deus é viver com seres que sejam iguais a Ele, né? Dentro do possível, né? Que igual no sentido literal, não é possível, né? Porque Deus ele é eterno, Deus ele é divino, né? Deus é superior ao homem, mas nós são seres, imagem e semelhança de Deus, ok? E isso é muito bom. Né? Então nós devemos dar graças a Deus, porque Deus nos criou com um propósito maravilhoso, que é o quê? De fazer do homem sua habitação, fazer do homem a sua casa, fazer do homem os seus filhos, fazer do homem a sua família, né? Fazer do homem os seus semelhantes, né? Puxa vida, que maravilha, né? Por isso nós fomos criados, né? E toda a história da Bíblia gira em torno desses três pessoas principais na Bíblia. Tem três pessoas principais na Bíblia. Deus, em primeiro lugar, o Pai. Em segundo lugar, vamos dizer, o Filho de Deus, que é Cristo, né? E em terceiro lugar, né, podemos, hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus age como uma pessoa. Então o Espírito Santo, vamos colocar o Espírito Santo, né? E em quarto lugar o homem, né? Vamos pôr assim, né? Pai, Filho, o Espírito Santo e o homem. Depois vem os anjos. Né? Depois vem outros seres que nós não conhecemos, né? A Bíblia, Deus não criou só esses 4 seres, não. A Bíblia, Deus é criador de todas as coisas que existem. Então, os seres principais que existem no universo, em primeiro lugar, Deus, que é um ser incriado, ele é eterno, ele sempre existiu, ele existe, sempre existirá. Não há nada antes de Deus, nem depois de Deus, porque Deus não tem nem começo nem fim. Então, Deus é o princípio de todas as coisas. Tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. E a segunda pessoa importante na existência do universo é a que é o Filho, né? Que o Filho foi gerado pelo Pai. Tu és meu filho, hoje te gerei. Lá está no livro de Salmos, né? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Cristo é o único ser, Cristo também é uma pessoa, né? Espiritual, divina, Deus igual ao Pai, em natureza e essência, e Deus e Cristo é a pessoa, segunda pessoa na deidade, logicamente, e uma segunda pessoa mais importante do universo, né? Depois o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que também é o Espírito Santo de Cristo, que também nesse tempo que Deus criou e está redimindo o homem, vamos aprender tudo isso em outras lives, nós vamos ver que o Espírito Santo age como uma pessoa também. Então na divindade, na Bíblia diz que tem divindade, tem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Ok. E Deus, o Pai, o Deus é o Deus eterno, né? Ele é a origem do Espírito e do Filho também. Amém? E Deus criou o homem à imagem desse Deus maravilhoso que é Ele mesmo. Né? E Deus e nós somos seres que somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Ok? Para que Deus criou o homem assim? Com essa importância toda, com esse valor total, tão importante? Porque Deus tem um desejo de ter companhia, né? De ter intimidade, né? De ter harmonia, né? De ter companhia para ele. Nós podemos participar da glória dele, o homem é para participar da glória de Deus
e também é para a glória de Deus, né? Ok? Então, caramba, Deus maravilhoso, Deus santo, eterno, nós devemos ser muito gratos a Deus, por isso que nós existimos no universo. Ok? Porque Deus criou o homem para ele, né? Ok? Agora, nós aprendemos na Bíblia, em outros tópicos aí, nós aprendemos que você vai ver no canal, basta você digitar aí, clicar, vai aparecer, tá aí aparecendo outras janelas aí para você, quando terminar essa daqui, você vai clicar outra, vai clicando outra, e conforme você vai ouvindo, vai vendo na Bíblia depois, conferindo, você vai ver que o ensinamento que Deus está dando para nós hoje é um ensinamento verdadeiro, um ensinamento que é verdades eternas de Deus que estão na Bíblia, que são invencíveis. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ok? Graças a Deus, somos a imagem e semelhança de Deus. Eu já disse em outras lives que o homem é uma miniatura de Deus. É um Deus pequeno. Ok? Agora, Deus ao criar o homem, né? Deus não criou o homem. Deus quer ter, como nós já disse, Deus estava só. Deus quer ter companhia, né? Ser uma pessoa que tenha semelhantes, né? Pessoas semelhantes a ele, né? E Deus criou essas pessoas não sem vontade própria, como se o homem está criando um robô, criou um carro, um avião, né? Uma máquina poderosa, um avião, né? Mas o avião ele não tem vontade própria, né? O avião ele faz o voo, quem comanda ele é a torre de controle, ou então é o piloto, né? O avião pousa no aeroporto, estaciona ele lá para desembarcar os 200, 300 passageiros que estão dentro do avião, e o avião fica lá 2, 3 horas ali, esperando vir o comando para ele poder se movimentar, né? Ele não tem vontade de dizer assim, não, estão demorando muito aí, eu vou me embora. O avião não tem essa autonomia, não é verdade? Ok? Ou o avião vai, aí de repente o destino é Manaus, mas de repente chega no meio da viagem, o avião fala, não, eu não vou para Manaus não, lá tá chovendo muito, eu vou para Fortaleza, porque lá tem sol e praia, eu quero tomar banho na praia. O avião não faz isso, certo? O avião vai cumprir o destino que foi programado ali no computador dele de bordo, ali, colocou o destino, traçou, estabeleceu ali, apertou o botão, pronto, ele vai seguir o destino estabelecido. Certo? Só se o piloto, ao longo da viagem, por um motivo externo, o piloto resolver mudar o curso dele lá, ou a torre de controle né, recomendar a mudança de roteiro. Mas, do contrário, o avião vai cumprir aquilo que está na memória dele lá marcado. Deus não foi assim que Deus fez o homem. Deus fez o homem, aprendamos isso, já aprendemos, Deus criou nós com vontade própria, com livre escolha, ou com livre-arbítrio, como nós sabemos. Então, o desejo de Deus é que nós, quando Deus criou o homem, nós já aprendemos em outras lives aí, isso está na Bíblia, Deus criou o homem para o homem viver para sempre, né? Deus criou Adão, o primeiro homem criado por Deus foi Adão, foi criado no 6º dia. E a primeira mulher também foi Eva, foi criada no 6º dia, de uma costela de Adão, né? E eles formaram o primeiro casal na Terra, o primeiro casal de ser humano que viveu na Terra e vive na Terra até hoje, são os descendentes de Adão. Né? Primeiro o homem Adão, depois Adão com Eva geraram filhos, e os filhos deles cruzaram, geraram outros filhos, netos, bisnetos, tataraneto, foi embora. Né? E resultado que estamos até hoje aqui. Né? Mesmo que Deus tenha destruído lá a geração antediluviana, mas Deus poupou, né, pela justiça de Noé, Deus salvou Noé daquela destruição e Noé foi o tronco pós o dilúvio, né? Ele e os filhos dele com as noras, né? A esposa de Noé também, que saiu da arca, e as criaturas que Deus salvou também ali, né? Que entraram na arca, que Deus colocou, é o que hoje povoa a terra, né? Tanto de animais e aves e répteis e tudo mais, como também o ser humano que somos nós, né? Descendentes dos filhos de Noé, né? Ok? Então, graças a Deus por isso, e Deus então criou o homem com vontade própria. Nós temos que aprender isso, né? Muita gente nega isso. Não, o homem não tem vontade própria. A vontade do homem ela é uma vontade própria, mas ela não é assim plena. Não, de acordo com a Bíblia, o homem tem vontade própria, plena vontade do homem. Plena. Né? Plena vontade do homem, com raríssimas exceções.
Eu vou explicar por quê, já falei em outras lives, né? Mas a vontade do homem é plena, o homem pode escolher tudo na vida dele. Se você não pode fazer tudo que você quer, é porque tem alguma pessoa que está agindo arbitrariamente contra você, né? Porque na realidade a vontade do homem tem que ser respeitada, né? Certo? A vontade do homem tem que ser respeitada. Então, se existe a escravidão, porque existe escravidão, já houve, e é mesmo hoje ainda tem escravidão escondida, né, camuflada, né, já teve escravidão que foi legalizada na história da humanidade, tem, né, escravidão em determinadas épocas, elas foram legalizadas, né, você tinha escravo, você tinha direito de comprar uma pessoa e pôr ela para fazer tudo que você quisesse. Mas a escravidão não é uma coisa boa, né? A escravidão é uma violação do direito do outro, né? Porque Deus não criou o homem para ser escravo, na realidade. Deus criou o homem para o homem é uma pessoa livre, né? De livre vontade, né? Livre escolha. E a prova evidente está quando Deus criou Adão no sexto dia e depois Eva, eles ficaram em estado de inocência milhões de anos, muito provavelmente, sobre a terra. E depois eles, né, aí Deus colocou eles no jardim do Éden, toda aquela história, e Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá na Bíblia isso, Gênesis 1, 2, 3, ali você vai ver isso, 4, e nós vemos que Deus disse para Adão, Adão, olha, você pode comer de tudo que está no jardim do Éden, e até os animais, se você quiser comer, você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia que você comer, você morre. Então nós vemos aí o livre-arbítrio de Deus. Isso quer dizer que Adão poderia não só comer da fruta que ele quisesse, tudo que ele quisesse fazer, até animais, se ele quisesse comer de alimento na época, né? E nós vemos que apenas tinha uma proibição, né? Um não, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comer, ele morreria. E Adão, nós vemos que ouviu esse ensinamento de Deus, essa instrução de Deus, esse mandamento de Deus. Geralmente na Bíblia, quando aparece a palavra não, é mandamento. Então, Adão, passado, decorrido milhares de anos, milhões de anos, vamos dizer, nós sabemos que houve uma rebelião no céu nesse período, né? Porque Deus tinha criado os anjos também, e os anjos têm vontade própria também, e um dos anjos lá se rebelou contra Deus, que era um líder espiritual, um querubim, e esse querubim ambicionou ser igual a Deus. Deus, como conhece tudo que está no coração do homem, Deus, então, vendo que havia essa inveja, essa disposição no coração desse anjo de ser igual a Deus, coisa e tal, Deus, né, expulsou ele do céu, né, não vou minuciar a história aqui, porque vai tomar muito tempo, e ele expulso do céu. Quando ele, então, como ele era anjo, anjo é espírito, pode andar pelo espaço sideral aí, né? E nós vemos que ele viu a harmonia que havia entre Deus e Adão e Eva na época. Ele, obviamente, como foi expulso do céu, logicamente enraivecido, né? Derrotado, né? Ele viu o homem, criatura de Deus, vivendo em harmonia com Deus, ele foi, né, entrou no meio da história e nós sabemos que ele enganou Eva, né? Deus tinha dito, olha, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer, né? Então, você vai morrer, Adão. Mas o inimigo de Deus, né, esse anjo maligno, né, e agora um anjo, um inimigo de Deus, né, antes ele era uma criatura de Deus, era uma criatura gloriosa, mas por causa da rebelião ele se tornou o quê? Um opositor de Deus, né? Ok? Ele mesmo desenvolveu a maldade no coração dele e obviamente, ele se tornou inimigo de Deus. Então, nós vemos que ele veio e mentiu, né? Falou para Eva, não, Deus falou que você não vai comer. Eva falou para ele, olha, Deus disse, não comerás, porque se você comer, vocês vão morrer. Ele falou, não, vocês não vão morrer, vocês vão ser igual a Deus, pô. Não vai morrer. E Eva deu crédito à palavra dele, desobedeceu a Deus, comeu, né? E ofereceu para Adão, Adão também comeu, e com isso os dois pecaram, né? Adão principalmente, que nós já aprendemos em outra live, que Deus instruiu Adão, né? Diretamente, né? E Adão, o pecado de Adão maior que o de Eva, porque o de Eva, ela provavelmente aprendeu esse ensinamento, que não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela aprendeu de Adão, né? O inimigo de Deus enganou Eva, isso é verdade, é um ser espiritual, que tem grupos religiosos aí que nega isso, né?
nós sabemos, nega que não existe o diabo, não existe Satanás, não existe um anjo caído que é inimigo de Deus, então, mas a Bíblia mostra que existe sim. Nós temos uma live falando de quem é ele, como é que ele surgiu, como é que ele é, né? E você pode assistir e ver, né? Eu estou aqui só fazendo passando por cima de diversas coisas que nós já estudamos, para nós chegarmos à conclusão assim, de que Deus criou o homem com vontade própria. E a vontade do homem, ela é plena, não no sentido só de que o homem pode escolher com quem quer casar, com quem quer viver, a cor da roupa que você quer ter, né, a profissão que você quer seguir na vida, a cidade que você quer morar, até o país onde você quer morar, você tem, né, a comida que você quer comer, né, a roupa que você quer vestir, né, a pessoa com quem você quer casar, se você quer ter só um filho, quer ter 2 ou 3, 5 filhos, né? Se você é uma pessoa que quer trabalhar só o suficiente para você comer, beber e ter uma casinha pequenininha para você morar, ou se você é aquela pessoa que, não, eu quero construir um império econômico, eu vou montar uma empresa, eu vou fazer grandes negócios, é o livre-arbítrio, né? Agora, mas o livre-arbítrio não restringe somente as coisas na linha horizontal da vida humana na Terra, mas também espiritual, na linha vertical. Você pode escolher se você quer viver ou morrer. Deus falou para Adão, se você comer da árvore do conhecimento do mal, você morre. Se você não comer, você vive automaticamente, porque ele não, né? Então nós vemos que Adão, enquanto não comeu do conhecimento da árvore do conhecimento do mal, Adão estava vivo, né? E ainda tinha à disposição dele lá no jardim a árvore da vida, que tinha um fruto. Se ele comesse, ele viveria para sempre, conhecendo só o bem. Porque Adão, antes de pecar, ele não conhecia o mal. Ele conhecia só Deus. E de Deus vem o quê? Vem só o bem, né? Deus é amor. Então, tudo que vem de Deus é para Adão, tudo que vem de Deus era bem, era a coisa certa de fazer, né? Mas quando ele desobedeceu a Deus e aí ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a conhecer o bem e o mal. E nós já aprendemos em outras lives que o que é o mal? O mal é o contrário do bem, né? O bem é o contrário do mal, né? Ok? Então, o fruto da árvore tinha duas, né? Tinha o lado do bem, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem agora, nós agora nascemos no tempo da consciência, né? Nós temos consciência, nós sabemos o que é bom e o que é mal, né? Nós sabemos que roubar uma coisa de outra pessoa, tirar uma coisa que não pertence a você, a consciência sua já sabe, pô, né? Se você vai numa empresa e você vê lá que o cara com quem você está conversando na mesa, ele deixou uma caneta ali, que é uma caneta bonita, né, uma caneta cara, né? E só que ele saiu rapidamente, né? E se você vê a caneta e, puxa vida, o cara saiu, aí você vê aquela caneta bonita, você já, puxa vida, olha, essa caneta aqui, cara, que linda, né, meu? Você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr no bolso, esconder na mala aqui. A pessoa vai voltar, vai chegar e vai dizer, olha, puxa vida, tudo bom, obrigado pelo seu me guardar, tudo bem, e você vai embora. Mas a sua consciência já está dizendo, olha, você está roubando. Essa caneta não é tua consciência já vai acusar você na hora. Que roubar é o mal, né? Porque aquela caneta, o cara lá, ele comprou a caneta porque ele trabalha, ele ganha, tem renda para comprar, e a caneta ele comprou com o trabalho dele, né? E você está pegando uma coisa que não te custou nada, né? Você está aproveitando da ausência do dono da caneta para levar a caneta embora. Então a tua consciência já acusa. Então nós estamos no período da consciência, do bem e do mal, né? Então o que é o bem? O bem é você deixar a caneta que não é sua na mesa do cidadão, despedir dele e ir embora. E o mal, o que é? É você aproveitar a ausência dele, pegar a caneta e olha, tudo bem, obrigado, outro dia eu volto, e aí, ó, né? Levou a caneta embora. Então nós sabemos que isso é o bem ao contrário do mal. Então nós estamos vivendo agora na época do conhecimento do bem e do mal. E agora nós podemos fazer escolher entre o bem e o mal, né? Tá certo? Então o homem foi criado por Deus com vontade própria, porque Deus queria ter seres que escolha viver com ele ou não viver com ele. Né? Porque Deus fez assim? Porque Deus, ele é o soberano, né? Quando Deus estava criando as coisas, nós não estávamos lá. Tem pessoa que às vezes não concorda. Por que Deus fez o homem para poder... é a vontade de Deus, né? Deus, ao criar o homem, Deus criou o homem com livre-arbítrio, com vontade própria, para o homem escolher entre querer viver com Deus para sempre ou não querer viver com Deus. É direito seu, de escolha. Porém, Deus deseja que você escolha o lado certo, o lado do bem, o lado da vida, né? Que a vida eterna está atrelada ao bem.
E a morte eterna, que é a separação de Deus, tá atrelada ao mal, né? Às coisas injustas, ok? E Deus, e a prova que o homem foi criado com vontade própria, é que Deus, quando tirou o povo de Israel lá do Egito, né, e levou eles para a Terra Prometida lá, que tem uma história da Bíblia no Velho Testamento, né, no livro de Êxodo principalmente acontece isso, e aí em diante, no Levítico, Número, Deus diz lá em Deuteronômio 30, que Deus diz: tomo hoje por testemunho o céu e a terra que te propus, a vida e a morte, o bem e o mal, né? E, porém, Deus diz: escolhe o bem, escolhe a vida para que tu vivas, né? Então Deus diz para o povo de Israel: ó, se vocês escolherem o bem, a justiça, vamos dizer assim, o amor, a retidão, vocês vão viver na terra e vocês vão ser felizes na terra que eu estou dando para vocês. Vocês são uma nação cheia de predicados, né? Mas se vocês escolherem praticar o mal, serem injustos, serem pessoas que sigam o mal, vocês vão morrer, né? Vocês não vão ter felicidade na terra. Porque a felicidade estava condicionada ao fato de você escolher o lado do bem, porque Deus, o bem vem de Deus, né? E o mal não vem de Deus, é outra fonte, ok? Então, nós vemos que Deus colocou para Israel o direito deles escolher viver ou morrer, depende da sua escolha, né? Então o homem tem vontade própria, né? Você pode escolher querer andar com Deus, viver com Deus, servir a Deus, fazer ou cumprir os mandamentos de Deus e viver não só aqui, mas também na eternidade com Deus, como você pode escolher também: não, eu não quero nem saber de Deus, nem do que Deus quer, deixa de querer. Eu vou viver a minha vida, eu faço o que eu quero, ninguém é dono da minha vida, eu faço as coisas do jeito que eu gosto. Então, nós vemos que o estado da consciência, as consequências são baseadas nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, né? Ok? Então, se você escolhe andar com, por exemplo, hoje falando, uma pessoa escolhe andar com uma pessoa que não tem uma boa conduta, vamos dizer assim, uma pessoa que tem vícios, coisa e tal, e você quer estar junto com ele ou com eles, a tendência é que você vai se levar para o mesmo caminho deles. E se você escolher estar com pessoas boas, pessoas justas, pessoas corretas, a tendência é o quê? Você vai ser igual a eles, né? Você vai ter possibilidade de viver mais tempo na Terra e bem do que você escolher estar com companhias erradas, que têm, né, gostos e atitudes injustas, que você pode sofrer as consequências. Então, a Bíblia mostra que o homem pode escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte, não só viver na Terra muito tempo, ou viver também eternamente, né? Ou não viver eternamente, né? E nós sabemos que viver eternamente é viver com Deus, né? Então, vida para Deus é Deus mesmo, Deus é vida, né? A riqueza da vida está em Deus. Se você vive separado de Deus, você pode viver até com as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus. Todo mundo vive debaixo dela. Mas é diferente você viver por causa de Deus, por causa dos mandamentos de Deus. Você vive por Deus e você vai viver na eternidade com Deus e por Deus, né? Amém? E a Bíblia diz: se Deus fez nós semelhantes a Ele, nós somos seres feitos à imagem e à semelhança de Deus, né? E um dos predicados que nós possuímos é o livre-arbítrio, né? A livre escolha, a vontade própria. Ora, se Deus então fez nós semelhantes a Ele, então subentende-se que Deus também tem livre-arbítrio, né? Deus também tem vontade própria, né? Deus também tem livre escolha, né? Deus também pode escolher, né? Se o homem pode escolher, por que Deus não pode escolher? Se Deus fez o homem semelhante a ele, é porque Deus também tem o poder de escolher. Então nós sabemos que, pela Bíblia, Deus escolhe também. Nós temos que aprender que depois da queda de Adão e Eva, né, de Adão, vamos chamar, depois da queda do homem, o homem, quando Deus criou Adão, e nós temos que aprender que nós fomos criados em Adão. Toda a humanidade estava em Adão quando Deus criou Adão. Concorda? E para exemplificar, é que nem eu digo para você, é que nem você, antes de você nascer, você estava onde? No seu pai, né? Ou na sua mãe, né? Ok? E por que você existe? Porque o teu pai e a tua mãe um dia resolveram casar, né? Vamos dizer assim, né? Dentro dos padrões normais, né? Resolveram casar e coabitaram, se conheceram intimamente, e o resultado dessa relação foi o quê? Foi que sua mãe ficou grávida e você nasceu um menino ou uma menina, né? Uma criança, um bebê,
né? E você hoje é um homem, está ouvindo aqui para o canal Verdades Eternas de Deus. Né? Você existe por quê? Onde você estava antes de você nascer? Você estava no teu pai e na tua mãe. Né? Se o teu pai tivesse morrido com 5 anos de idade, você não existia. Né? Ok? Porque seu pai não tinha gerado você. Né? Então pensa só para você existir, imagina, Deus teve que proteger seu pai, guardar seu pai no mundo perigoso que nós vivemos, até ele atingir a maturidade, né, a idade de gerar filho, conheceu sua mãe, né, e viveram junto, e o resultado foi que nasceu você, às vezes seus irmãos e irmãs, né? Então veja só a bondade de Deus para você poder vir à existência. Agora imaginou, Deus guardou seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, né? Coisa e tal. Se Deus não guardasse eles dos perigos que tem nesse mundo, se qualquer um deles tivesse morrido, você não existiria. Né? Porque se teu avô tivesse morrido com 1 ano de idade, teu pai não teria nascido. Né? Ok? E, consequentemente, você não existiria. Né? Porque você estava no seu pai e assim por diante. Né? E se nós formos voltar na nossa antecedência, né, nossos antepassados, né, nós vamos chegar a passar pelos filhos de Noé, e de filhos nós vamos passar por Abel, por Noé, né? E Noé é um descendente de Adão, né? Ok? Então nós vemos que todos nós viemos de Adão, fomos criados em Adão. E nascemos cada um do nosso tempo, que Deus permitiu que nós nascêssemos. Eu, por exemplo, nós aqui que estamos vivos, aqui assistindo o canal Verdades Eternas de Deus, Invencíveis, que estão na Bíblia, nós existimos por causa dessa proteção de Deus para nossa existência, né? Então, como Deus é grande, né? Como Deus é maravilhoso, né? Então, o homem tem vontade própria, né? E Deus também tem vontade própria, porque a Bíblia diz que Deus escolheu, né? Lá em Coríntios, capítulo 1, 27, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as que são, né? E as fracas para confundir as fortes, né? E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar os que são. Então Deus escolheu, né? Vamos dizer assim, Deus escolheu, para ficar mais, né? Deus escolheu os pobres para serem ricos na vida eterna, na fé e, consequentemente, na vida eterna. Né? Os ricos também podem ser salvos, né? Os ricos também podem entrar na vida eterna, né? Mas é mais difícil, né, vamos dizer assim, né? Porque os ricos têm, vamos dizer, no entendimento humano, precisa menos de Deus do que o pobre, né? Porque o rico não tem problema, né? O dinheiro cobre todas as necessidades que ele tem, né? Okay? E o pobre, muitas vezes, tem fome e não tem dinheiro para comprar o alimento. Ele se volta para Deus, né? Senhor, tem misericórdia de mim, né? Senhor, me ajuda a arrumar um emprego. Senhor, me ajuda, Senhor, que minha lavoura, o que eu plantei, produza, né? Agora, o rico, ele já nasce na riqueza, às vezes, né? Ele não vê a honestidade assim de que ele precisa de Deus, né? Então, o rico se envolve tanto com a riqueza que ele deixa de buscar Deus. Mas os pobres, Deus, né, busca os pobres, né, dessa vida humana, disse Jesus, né? Cristo mesmo disse, né? Bem-aventurados os pobres, né? Os pobres, sabe, nessa vida, você ser uma pessoa humilde, né? Mas você tem uma grande possibilidade de você se voltar para Deus, pela circunstância que você vive, e Deus tem misericórdia de você e ouvir a sua oração, ouvir o seu coração, ver o seu coração, e Deus conduzir você para dentro da vida eterna. E muitas vezes o rico, né, ele se orgulha no que tem, no que é, acho que não depende de Deus, né? E ele se envolve com a riqueza que ele acha que talvez ele, né, como nós vimos reis no passado, que acharam que eram Deus, que eles tinham tanto poder e tanta riqueza que eles acharam que eles eram Deus, né? Mas eram apenas seres humanos, né? E então nós vemos assim que Deus pode escolher também, né? Então depois da queda do homem, agora Deus pode escolher pessoas, né? Que ele quer salvar, e pessoas que Deus viu o coração do camarada e Deus pode não dar prioridade na salvação dessa pessoa. Pode, né? Não pode? Pode, né? O homem não pode escolher? Nós podemos escolher, não podemos escolher? Você mora numa cidade, aí numa cidade que você mora tem lá 20 mil moças de 20 anos de idade, 20 mil moças, uma cidade de 200 mil habitantes, tem lá 20 moças com mais de 20 anos de idade. Todas elas querem casar, mas você é um rapaz
Você não escolhe, né? Ah, mas aquela não, isso aqui não. Às vezes uma que você escolhe, todo mundo fica admirado. Puxa, como que tanta moça e ele escolheu exatamente aquela moça? Por quê? É, do seu coração, sua escolha, né? Você não vai casar com as 20 mil moças, vai? Não vai, você vai ter que escolher uma. Não é verdade? Então não quer dizer que as outras você não são seres humanos, não são bonitas, não são. Não, mas a que tocou o seu coração, a que você se interessou mais foi para aquela moça que vai ser a sua esposa, né? Que vai se formar família com você, né? Aí assim por diante. Então, Deus também pode escolher, né? Por que Deus não pode escolher? Pode, né? Deus pode escolher com quem ele quer viver eternamente. Pode ou não pode? Pode. Deus, o que nós temos que entender é assim, ó, que Deus, ele não criou nenhum ser, muito menos o homem, para a perdição, para a destruição, para o sofrimento eterno, né? Ou para a morte eterna, no sentido de deixar de existir, como muita gente crê, né? Porque tem grupos religiosos que não creem que existe lago de fogo, que existe condenação eterna. Eles acham que isso é incompatível com o amor de Deus, né? Como que pode, na eternidade futura, ter pessoas lá sofrendo eternamente, enquanto outros estão no céu vivendo na felicidade? Ah, isso é incompatível com o amor de Deus. Então eles entendem que o lago de fogo é a sepultura, que o inferno é a sepultura física, que nós morremos e vamos para ela, né? Ok? Então eles atribuem o fato de que as pessoas que não vão ser salvas, que não vão atingir o padrão que Deus quer para a vida eterna, ou que não são pessoas escolhidas por Deus para a vida eterna, essas pessoas Deus vai aniquilar elas, vai deixar de existir, apagou, acabou. Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada, não vai dar tempo de nós ver tudo isso agora na live, mas nós já aprendemos em outras lives, que Deus criou o homem, um ser semelhante, parecido, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, tem aspectos na Bíblia que nós podemos ser igual a Deus, e tem aspectos na Bíblia que nós não podemos ser igual a Deus, ok? Então, nós temos que entender isso, né? Ok? Então, no caso do homem, quando Deus criou o homem no sexto dia, Deus criou o homem, corpo humano, nosso corpo humano, do pó da terra, diz a Bíblia. Da terra. Deus pegou uma matéria-prima. Qual é a matéria-prima do nosso corpo? A terra. Né? E da terra, do barro lá, do pó da terra, Deus formou o corpo humano, né? Criou o corpo humano. E Deus pegou uma matéria que não é da terra, é espiritual. Por isso que nós, na terra, nós não conseguimos ver os anjos, nós não conseguimos ver Deus, né? Por quê? Porque eles são espirituais, né? Não está dentro dessa esfera terrena. Nós, no mundo, com esses olhos carnais aqui, nós conseguimos ver as coisas físicas. Nosso corpo é físico, é feito de coisas terrenas, e também as coisas da terra que são feitas da terra mesmo, né? As rochas, as montanhas, né? Os rios, os labirintos aí, né? As árvores, tudo vem da terra, né? Os animais, os répteis, né? Os peixes, da água da terra, não é verdade? Isso nós podemos ver. Mas a parte espiritual nossa, que é o nosso espírito e a nossa alma, nós não conseguimos ver. Né? Por quê? Porque eles não são dessa esfera aqui. Vamos chamar assim. Eles vieram da criação espiritual de Deus. Deus criou o espírito humano no sexto dia. E o espírito humano e a alma, que estão intrinsecamente ligados um ao outro, Deus colocou dentro do corpo humano, né, que quando Deus soprou o espírito que dá vida no corpo para nós respirar e viver nesse mundo, né? O espírito que dá vida, o espírito fôlego de vida, né? Que faz com que nós vivamos nesse mundo, né? O espírito está dentro desse corpo vivo, que está aqui na Terra. Quando esse espírito que dá vida, ou esse fôlego de vida, sair de nós, o nosso corpo morrer, por um acidente, por uma morte, o coração parou de bater, assim por diante, o nosso espírito, nossa alma, que é um ser espiritual, veja só, eles não morrem. Por que eles não morrem? Porque Deus é espírito. E a Bíblia diz que Deus é o único ser que possui imortalidade. Então existe um ser no universo que ele é espírito, e ele, por ser espírito, ele é imortal. Ele não possui início, meio e fim. Deus sempre é hoje. Né? Deus sempre é eterno. Não tem nada antes de Deus, nem depois de Deus. Deus é eternamente Deus. Deus é eternamente espírito. Aprendamos isso. Deus é um ser espiritual incriado.
né? Sem princípio de dias nem fim de existência. E também Deus criou o homem espiritual, nossa alma, o nosso espírito, dessa matéria espiritual que não morre. Então, a partir do dia da criação do homem, no sexto dia, o homem aí agora não morre mais no sentido de deixar de existir. Quer dizer, não existe possibilidade de um dia Deus deixar de existir. Nós temos que entender isso, que, vamos dizer assim, que o trono do universo já está ocupado por Deus. Deus é o criador de todas as coisas. E Deus, por direito de criação, Deus é o regente do universo, né? Okay? De todas as formas de vida, de todas as coisas criadas por Deus, tanto aqui nessa esfera humana, terrena, coisa e tal, né? Como também no universo sideral e depois no universo espiritual aí criado por Deus, está lá no terceiro céu, né? Tudo que existe no universo é a criação de Deus. A Bíblia diz que Deus, as coisas que nós vemos na Terra, no universo, não foram feitas daquilo que parece que foram feitas, porque elas foram feitas o quê? A partir da palavra de Deus. Então o princípio da criação de todas as coisas veio da palavra de Deus. Criação do Deus Pai Todo-Poderoso com o seu Filho Cristo Jesus, né? E com o Espírito Santo, que é o seu Espírito Santo, que é o Criador de todas as coisas que existem no universo. O único ser que não é criado, a única coisa que não é criada, o único ser que não é criado é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é Espírito, né? Que nasceu de Deus na eternidade passada. Antes de Deus criar esse mundo que nós conhecemos, Deus gerou um filho, né? Deus gerou um filho. E esse filho é Cristo, que é Espírito igual ao Pai, que é Deus igual ao Pai. Ele só não é o Pai. O único ser no universo, eu estou ensinando coisas aqui que nós não precisamos de aprender essas verdades eternas de Deus, que estão na Bíblia, invencíveis, porque nós vamos avançar no conhecimento de tantas profundidades que Deus ensina na Bíblia, sobre como Deus lidou com o homem ao longo de todo esse tempo que Deus criou Adão até hoje, como Deus lida com a criação, e também como Deus veio, o homem caiu, como nós estamos vendo aí, caiu em pecado, né? E consequentemente se separou de Deus por causa do pecado. Mas Deus providenciou um meio por qual Deus, o homem, pode voltar para Deus, né? Cristo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nós já aprendemos em outras lives, aí está na Bíblia, né? Que Deus viu o homem caído, mas Deus não abandonou o homem, né? Deus é um Deus de amor, né? Deus não é um Deus mau, né? Um homem, quando é mau, se você faz uma coisa errada contra ele, ele já manda matar você, né? Ele não quer nem saber, não é assim, mais ou menos? A gente vê pela história aí, né? Os homens malignos, se você trabalha com ele, você faz tudo direitinho conforme ele manda, você talvez tenha tudo que ele tem. Mas o dia que tu fizer uma coisa que é errada, que ele não gosta, ele manda matar você, não é? Mas Deus não é assim. Deus advertiu Adão para não pecar. Eles caíram, eles iam morrer. De fato, eles morreram, se separaram de Deus. A morte espiritual é a separação de Deus. Mas como Deus tinha um propósito, né, de ter o homem como sua família, como seu povo, qual Deus vai fazer habitação no meio deles, Deus resgatou o homem através de Cristo, da obra sacrificial de Cristo, né, para poder redimir nós dos nossos pecados, né, e nos fazer dar de nós essa homem caído, né, e Deus fazer uma casa para a habitação dele, que é a igreja, que nós vamos aprender mais para frente essas outras verdades bíblicas, né? Então, o que nós temos que aprender é assim, que o homem não morre, o homem não vai mais deixar de existir nunca. O ser humano não é exterminado, não existe exterminação. Ah, pegou... Não, o espírito não morre. E todo ser humano, pensa comigo, olha, aprenda, vamos aprender isso. Nós fomos criados em Adão. Quando Deus criou Adão, Deus criou um homem. A Bíblia diz que Adão é o homem terreno, é o Adão terreno. O Adão natural, né? O Adão da terra, né? Primeiro homem era terreno, né? Primeiro Adão era terreno, era da terra, foi feito da terra aqui, o homem natural. E o segundo Adão, ele é espiritual, é Cristo, né? Cristo foi chamado o último, o segundo Adão, né? O Adão espiritual, que Deus está formando esse Adão espiritual, né? Que é a igreja, né? Depois nós vamos aprender isso, não posso falar tudo aqui agora, só dando uma dica, né? Então nós temos que aprender assim, vamos aprender isso, pessoal, nesse canal nós estamos aqui para aprender verdades eternas de Deus. Então você está aprendendo
que o homem foi criado, nós fomos criados em Adão. Todos nós estávamos em Adão, certo? E Adão, nosso pai humano, né? Gerou filhos. Então, aí nós nascemos, né, gerados por Adão, né? Que Deus, quando criou Adão lá, Deus falou: Adão, crescei, frutificai e enchei toda a terra, né? Multiplicai-vos. Então, Adão e Eva, que era o primeiro Adão, né? E aí eles se conheceram, posteriormente a queda, né? E aí se relacionaram e nasceram filhos e filhas. Aí tem a história que você pode ler em Gênesis, capítulo 1, 2, 3. E aí a raça humana começou a existir na Terra, né? E Adão, ele tem três partes: espírito, alma e corpo. O corpo humano de Adão voltou para o pó da terra, como você falou: porquanto tu és pó, para o pó você vai se tornar. Mas o espírito e a alma de Adão não veio do pó da terra, veio do espírito lá da criação espiritual de Deus. E esse espírito criado por Deus, ele não morre, né? O espírito não morre, mas tem que entender isso. E qualquer ensinamento que diz que o homem não vai deixar de existir, Deus vai destruir o homem, no sentido de que Deus vai aniquilar, quer dizer, você vai deixar de existir, acabou, passou a borracha, pronto, pagou. Não. Não. A morte da Bíblia, que a Bíblia fala, é a morte espiritual, é separação de Deus. Nós precisamos de andar na luz do Evangelho, das verdades bíblicas de Deus, para que nós possamos viver, e viver para Deus é viver com Deus, viver na glória de Deus, viver no bem-estar de Deus, né? Hoje, na Terra, circunstancialmente, nós estamos numa passagem. Então, às vezes, você é uma pessoa de Deus, você guarda os mandamentos de Deus, você ama Deus, você, né, confessa o nome de Cristo na sua vida, mas mesmo assim você tem transitoriamente, nós temos problemas nessa vida humana, né? Problemas de doença, problemas, às vezes, problemas de subsistência, né? Problemas de moramos em regiões difíceis de se viver, né? Somos, às vezes, submetidos a governos humanos tiranos, né? Exercido por homens maus, né? E o homem bom muitas vezes está debaixo desse governo, né? E aí é sofrido, né? Uma vida sofrida, difícil de viver, mas isso é temporal, né? Como também aqueles que vivem nesse mundo, vivem na riqueza, faz tudo o que quer, para ele não tem limite, né? O limite deles é a morte, que chega o dia da morte, vem e leva o cara. Mas enquanto ele tem vida, ele não tem problema, porque ele tem dinheiro, tudo que dinheiro compra nesse mundo, o dinheiro responde por tudo, né? Quem tem dinheiro tem carro, não quer de carro, é de avião, né? Ah, não quer nada, eu não quero, eu queria ir de navio, vai de navio, né? Ok, né? Ah, não, eu queria tomar banho na piscina aquecida, eu não quero tomar banho na piscina fria. Então a piscina dele tem aquecimento, no calor ela é fria, mas no inverno ela é gelada, ela é quente, né? Não é verdade? Então, o rico, ele tem todas as mordomias, todos os bem-estar que se pode ter nesta vida humana, né? Mas, apesar de tudo isso, não é eterno, né? É temporal, né? Nesse mundo tem glória nesse mundo, né? As pessoas têm glória, tem, né? Só que a glória nesse mundo, a glória da Bíblia mostra que a glória que vem dos homens, ela é glória, mas é temporal, né? Às vezes você tem aquela glória porque você é uma mulher bonita, todo mundo você chega, todo mundo olha para você, todo mundo se admira, né? E você sabe que você, tá todo mundo ali, você entrou numa sala, você sabe que todo mundo ali, olha que moça bonita, olha que mulher bonita, caramba, coisa e tal. Então, como se isso nunca fosse acabar. Mas passa 50 anos, pra você ver. Se tiver com 70, 80 anos, ninguém. Se você não sair da frente, os caras atropelam você, porque você não tem beleza mais, acabou. Então a glória desse mundo é passageira, né? Não é verdade? É passageira. Então, mas a glória que vem de Deus, né? Essa é eterna, né? Então, quando chegarmos na vida eterna, aqueles que vão entrar na vida eterna vão receber glória de Deus. E a glória que eles vão receber é para a eternidade, né? Porque lá não tem morte, o espírito não morre, é para sempre, né? Entendeu? E enquanto que aqui na Terra não é assim, né? Na Terra você passa sofrimento ou coisas boas, mas tudo aqui é transitório. Então nós vemos assim, que depois da queda, Deus pode fazer escolha para encerrar a live. Ó. Depois da queda do homem, agora, nesse tempo, que as pessoas não entendem, Deus pode escolher. Então nós vemos que em Gênesis 12, 13, Deus chamou Abraão, né? Diz que Deus apareceu a Abraão, né? E Deus falou a Abraão. Ó, Abraão era um homem lá de Ur dos Caldeus, né? Ele não era israelita. Abraão não era israelita, né?
né? Que hoje o pessoal fala assim, não, o povo de Israel acha que eles são melhor que os outros, os judeus acham que é melhor. Não, os judeus não acham que é melhor que os outros, os judeus têm culpa. Na época existiam muitas nações e Deus escolheu Israel. Pô. Deus podia ter escolhido outra nação, né? Mas Deus tem direito de escolha, é que nem casar, né? O rapaz resolveu casar com a defesa da moça, agora as outras moças vão ficar tudo com raiva dele, porque ele não quis casar com ela. Não é verdade? Então Deus, na sua grandeza, na sua magnitude, Deus chamou Abraão. Né? Abraão não era israelita, Abraão era um cidadão. Tinha, naquela época que Abraão viveu, existia muita nação na terra já, porque isso tinha passado já milhares de anos lá do dilúvio, né? Ou milhares de anos não, mas já tinha passado talvez, vamos supor, já tinha passado 500 anos do dilúvio, já existiam povos já na terra, vivendo na terra. Né? E Deus chamou Abraão, né? Por quê? Porque Deus viu o coração de Abraão. Deus tem o poder de ver o coração nosso, né? Então Deus escolheu Abraão, né? Mas quando Deus escolheu Abraão, Deus não escolheu só Abraão. É que está o X da questão. Olha a grandeza de Deus. Deus falou para Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as raças da terra. Serão benditas em Abraão. Serão felizes em Abraão. Então Deus não escolheu só Abraão aqui. Deus escolheu Abraão e escolheu os descendentes de Abraão, também foi escolhido por Deus. Né? Ok? Depois vamos aprofundar nisso, né? E depois nós vemos na Bíblia que Deus também salvou quem? Deus salvou Moisés, né? Que na época que o povo de Israel estava no Egito, né? Nós vemos que Deus, aqui quando Deus chamou Abraão, então Deus fez um pacto com Abraão, toda aquela história, falou, vou abençoar você, tua descendência será uma descendência que vai possuir a terra que eu estou te dando, e eles serão numerosos como a areia que está na terra. Mas também de ti tem uma descendência espiritual, né? Que vai ser os filhos de Abraão pela fé, né? Fé em Deus, né? Fé em Cristo, né? Então é a descendência espiritual de Abraão que não vai estar sendo chamada hoje, isso nós temos que aprender, ó, Verdades Eternas no canal aqui, ó. Canal Verdades Eternas de Deus. Nós vemos que Abraão teve duas descendências principais, né? Que é a descendência israelita, né? Descendência de Jacó, que era neto de Abraão, que Jacó era filho de Isaac, que Isaac era o filho da promessa de Abraão, e nós vemos que Israel tem uma vocação, a chamada deles de Deus para eles é terrena, para eles habitar na terra, para ser uma nação na terra, modelo. Esse era o objetivo de Deus na época que Deus chamou Abraão e na época que Deus salvou então a descendência de Abraão. Deus salvou quando chegou na época do povo de Israel, né, que estava escravo no Egito. Nós vemos que Deus salvou Moisés ali, né? Por que Deus salvou Moisés? Porque Deus deve ter visto, né? Deus criou o homem, né? Deus conhece nós muito melhor do que qualquer outra pessoa, né? Mesmo um médico, mesmo um psicólogo, um psiquiatra, um homem super estudado que tem no mundo, a ciência da biologia, da psicologia, não conhece o homem como Deus conhece, porque Deus é o Criador, né? É verdade? Vamos supor, um carro da determinada empresa, ninguém conhece melhor esse carro do que ela mesmo que fabricou o carro, né? Você pode levar em outras oficinas, em outras que não são especializadas naquele automóvel, eles também conhecem, né? Mas não vai conhecer tanto quanto uma oficina especializada, credenciada pelo fabricante. E às vezes, mesmo ela, ainda às vezes não tinha, mas se levar no fabricante, e o cara, lá os engenheiros que projetou o carro e fez o carro, sabe o problema do carro. Né? Não, Deus é que criou o homem, Deus é que planejou o homem, então Deus sabe, Deus viu alguma coisa em Moisés, porque quando ele estava lá no Egito, o faraó, depois de muito tempo que o José tinha ido para o Egito, né? Nós vamos aprofundar nisso em outras lives, quando José foi para o Egito, o faraó lá era um faraó bom, né? Que o José foi para o Egito, chegou lá, teve todas aquelas cenas lá que ele leu os sonhos do rei, do imperador lá, do faraó, né? E aí o faraó ficou satisfeito e colocou ele como o segundo homem mais importante do Império Egípcio, né? E José levou a família dele para lá, né? Jacó com seus irmãos e os seus servos lá, então 70 almas desceu para o Egito. Depois de 400 anos lá, já existiam milhões de pessoas lá no Egito descendendo dessas 70 almas que foram para lá. Pra você ver como multiplicar. O pessoal tinha filho naquele tempo pra caramba. Não era 2, 3 filhos pro casal, não.
Na Bíblia, às vezes, fala, esses são os filhos de Sem. Se você vê lá, tem 5, 6 pessoas, filhos de Sem. Mas ali é o tronco, né? É a linhagem que vai fazer parte da história bíblica, né? Mas eles tiveram filhos e filhas. Lá naquele tempo o pessoal tinha família de 20 filhos, 30 filhos. Por isso que a humanidade se multiplicou rapidamente no mundo, né? Então, Deus escolheu Moisés e Deus salvou Moisés. Deus salvou Moisés por quê? Pela fé da mãe dele, né? A mãe dele, quando o rei falou assim, lá o imperador falou, o faraó falou, mata todos os meninos aí, porque esses caras estão se multiplicando, uma hora eles vão tomar o reino aqui. Então mandou matar os meninos, né? Que havia nascido em Israel. E quando chegou a ordem do rei, os soldados lá, o exército na época lá, saíram de casa em casa dos judeus, procurando os israelitas para matar os meninos, né? Só as meninas que não. Então, quando a mãe de Moisés viu que o pessoal estava matando, né, como Moisés era um menino formoso, né, um menino bonito, um menino, né, coisa e tal, né, ela, puxa vida, esse menino, eu não vou deixar matar esse menino aqui, é uma coisa mais linda que tem aqui, olha, eu não vou matar o meu filho, não. Ela escondeu o menino, pô. Por que ela escondeu o menino? Porque ela tinha fé, pela fé. Por que é que ela tinha fé? Porque José, quando foi para o Egito, né, nós vemos que José foi para o Egito, José foi o segundo homem mais importante do Egito. Antes de José morrer, José falou assim, olha, estou morrendo, estou aqui, para 120 anos ele morreu. Então José falou para os seus irmãos lá, para o povo judeu que já estava vivendo, né, milhares na época, já 120 anos depois, né? Vamos dizer, 100 anos depois que ele morreu. Então ele chamou os filhos dele, chamou os líderes lá do povo judeu e falou assim, olha, eu vou morrer aqui, vocês vão me sepultar, mas vocês vão me levar o meu corpo. Quando vocês saírem daqui, vocês vão levar meu corpo para a terra prometida, vocês não vão me deixar aqui. E se José ensinou isso para eles, é porque José tinha fé que ele já tinha ouvido de Jacó, e Jacó ouviu de Isaac, Isaac ouviu de Abraão, que Deus falou para Abraão, Abraão, olha, a tua descendência vai ser peregrina aqui nessa terra, e vocês vão ser levados escravos aí para uma outra terra, e lá vocês vão ser escravizados durante 420 anos, lá, 400 anos, lá, e vocês depois eu vou tirar vocês de lá para vocês virem para essa terra habitar nela. Então essa formação de Deus para Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, e Jacó passou para José, e José passou para os irmãos dele, passou, olha, Deus vai vir buscar nós aqui ainda, coisa e tal. Então, e essa informação chegou na mãe de Moisés. Então Moisés, a mãe de Moisés, ele falou assim, não, meu filho não vai morrer. Deus vai usar esse menino aqui para salvar o povo de Israel, né, tirar eles da escravidão. E ela escondeu o menino de tal maneira, tal que pela história bíblica, nós vamos ler outra vez com outra oportunidade, nós vamos ver que Moisés não só foi salvo da morte, mas também ainda foi criado no palácio do faraó, como sendo um filho de faraó, filho da filha de faraó, como um príncipe, né? Então Deus preparando Moisés para Moisés ser um líder, olha só a grandeza de Deus, né? Deus salvou Moisés pela fé da mãe dele, e por isso que Jesus falou assim, ó, a tua fé te salvou. A fé é uma força que une o homem a Deus. A fé é uma força que une o homem a Deus. Então a mãe de Moisés tinha fé, ela salvou a vida do filho dele, por causa que ela creu que Deus ia ainda libertar o povo de Israel, e provavelmente ela sentiu no coração que o filho dela poderia ser esse libertador, por isso que ela salvou. E então nós vemos que uma hora já de... Mas graças a Deus estamos aprendendo as verdades bíblicas, né? E aí nós aprendemos, só para agora dar um gancho aqui, para terminar, nós sabemos na Bíblia Sagrada, assim, quando Deus criou Adão, vamos pensar comigo, olha, abre a tua mente e teu coração, pede a Deus para abrir tua inteligência, teu pensamento, né, tua alma, teu espírito, porque olha, quando Deus criou Adão, eu já disse em outras lives, aí está na Bíblia, que Deus criou Adão para Adão viver. Esse negócio de que grupos ensina que não, que Deus criou uns para a vida eterna e Deus criou outros para a perdição eterna. Isso não é verdade. Deus criou Adão. Todos nós estávamos em Adão. Então, quando nós criou Adão, Deus criou todos nós para viver eternamente. O homem não viveu eternamente por causa da escolha, vamos chamar assim, a escolha errada de Adão. Que se Adão tivesse comido a árvore da vida, a história da humanidade seria contada diferente. Mas como ele não comeu da árvore da vida, ele comeu sim do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele caiu em pecado, consequentemente conheceu o bem e o mal, e parte da raça da humanidade, eu não posso dizer que é a maioria, mas uma grande parte da humanidade caminhou pelo caminho do mal, né? E até hoje faz isso, né?
E mais o propósito de Deus, que é a vida eterna, a Bíblia diz que a vida eterna, em João 2,25, 1 João 2,25, Deus fez uma promessa, da vida tem promessa de Deus para a vida eterna. Né? Diz que Deus deixou uma promessa. Vida eterna. Né? E nós já aprendemos em outra live que essa promessa de vida eterna Deus fez há milhares de anos atrás, certo? Com Deus, né? Ok? É uma promessa de vida eterna. E essa promessa de vida eterna de Deus, ela é válida até hoje. Essa promessa está em pleno vigor. Aí que tá. Essa promessa está em pleno vigor. Por que em pleno vigor? Porque Deus, ele é imortal. Deus não tem fim, né? Como eu já disse em outra live, se Deus morresse, então a promessa de Deus poderia ser cumprida ou não, né? Porque o outro cara que ia assumir, o outro Deus, poderia chegar e discordar de Deus. Não, eu não vou dar mais vida eterna, não. A vida eterna agora acabou, essa daí já foi, né? Você sabe disso, que na lei humana existe um presidente, às vezes anula uma coisa que o outro presidente queria fazer, né? Porque o outro presidente já morreu, ou ele perdeu o mandato dele, acabou, né? Mas Deus não existe isso. Deus é Deus eterno, né? Deus é uma pessoa eterna. Deus não tem, Deus ficou velho, Deus está caducando, Deus vai morrer, Deus, né? Não, Deus é um ser vivo, pleno, né? A Bíblia diz que Deus se renova a cada dia, Deus é sempre novo, né? Porque Deus não tem problema nele. Deus, o Criador do universo, não tem problema nele. É diferente do homem. Por isso que eu digo que o homem é parecido, o homem é semelhante a Deus. O homem tem problema nele, nós temos problemas em nós, né? Então, fazendo uma comparação aqui, uma analogia rápida, uma pessoa rica, né? Vamos imaginar uma pessoa nesse mundo que é bem sucedida, né? Já nasceu, às vezes, numa família rica, ele já nasceu rico, né? Berço de ouro, como é dito pela... o cara nasceu em berço de ouro, né? Depois que o cara é rico, o pai dele já deixou a fortuna para ele, e ele estudou ele nas melhores faculdades, pô, o cara... Aí agora é que ele já pegou o pé de meia do pai dele e agora ele é bilionário, né? Ele não tem problema fora dele, né? Ele tem empresas, ele tem empregados, ele tem dinheiro no banco, ele tem carro, ele tem avião, ele tem tudo, ele come do bom e do melhor, ele veste as melhores roupas, né? Ele tem tudo que se pode ter nessa vida humana. Mas só que ele tem um problema nele. Qual é o problema dele? Ele está ficando velho, né? Ele agora já está com 60 anos, 70 anos, já os olhos ficaram escuros, tem que fazer uma cirurgia de catarata, né? Às vezes ele tem um problema lá no intestino, lá, ele precisa fazer uma cirurgia, né? E ele os dentes vai cariando, e de repente o cabelo vai ficando branco, vai caindo, né? E de repente ele, apesar de ter bilhões no banco, milhões de empregados, milhares de empregados, mas ele está morrendo, né? Deus não tem esse problema. Deus tem problema, nós temos que aprender isso. Deus tem problema, mas fora de Deus, Deus tem problema com a criação, né? Deus, por exemplo, quer salvar o homem, mas o homem vai não precisa de Deus, que nada, vida eterna, céu, inferno, para mim, isso daí depois, aí dá uma atrapalhada no plano de Deus em salvar, às vezes, o homem mais cedo, ainda jovem, ainda você já conhecer Deus e andar com Deus e falar de Deus e crer em Deus. Mas por causa da dureza do coração, Deus às vezes tem que protelar, né? Mas Deus não tem problema dele, Deus é sempre Deus, né? Deus é eterno, né? Então as promessas que Deus fez de vida eterna é válida. E para quem é a vida eterna? Deus foi para quem é a vida eterna? Romanos 2, 7 a 11, você pode ler depois no livro de Romanos, que a vida eterna Deus vai dar àqueles que, nesta vida humana, nessa existência aqui na Terra, procuraram o bem, o amor, a justiça, a bondade, né? A misericórdia, a decência, né? Procuraram ser pessoas do bem, né? Que pessoas de boas obras, né? Que valorizaram o direito que você tem dado por Deus para dar a vida eterna. Você precisa ser uma pessoa de boas obras, uma pessoa semelhante a Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus bom, um Deus cheio de boas obras, como eu disse para você. Pensa, para você existir, para mim existir hoje, nós estamos vivos aqui na Terra, precisou de Deus guardar os teu pai. Eu vou só falar do teu pai aqui, que você conhece, porque nós não conhecemos Adão, nós não conhecemos Moisés, nós não conhecemos Noé, né? Nós não conhecemos outros, tantos que viveram ao longo da história da humanidade, né? Mas nós conhecemos o nosso pai, vamos dizer assim, normalmente, salvo se seu pai morreu depois que gerou você, de repente uma doença, um acidente, né? Tem pessoas que não tiveram a felicidade
de conhecer o papai e a mamãe, né? Porque às vezes, por uma fatalidade da vida humana, você ainda criança, bebê, seu pai morreu antes de você chegar ao estado de consciência, né? Mas, normalmente, nós conhecemos nossos pais, né? E para nós podermos existir, precisa Deus guardar o nosso pai, pelo menos, vai até ele gerar o filho que foi você. E você está hoje ouvindo esse canal, entrou no canal, você está ouvindo esse canal, pensa comigo. Você está ouvindo esse canal, não sei quantos anos você tem. 50, 30, 20, 40, 10, eu não vou dizer criança, né? Porque o canal não é aqui voltado para criança, né? O canal aqui é voltado para pessoas adultas, né? Pessoas com maturidade, já um jovem, né? Uma pessoa com capacidade de decidir, de conhecer o bem e o mal, o certo e o errado, né? As crianças, não estou aqui pegando para bebê, para crianças pequenas. Para você que é criança, que está assistindo esse canal, é bom sim, se você assistir é bom, mas junto com seu papai e sua mamãe, né? Para que eles avaliem por você se, olha, o ensinamento aí desse cara é perigoso, vai desviar você para o mau caminho. O seu pai sabe, o papai e a mamãe geralmente amam os filhos, que é o melhor para os filhos, né? Então se você está assistindo esse canal, seu pai está com você e seu pai, filha, pode assistir porque realmente é muito bom. Então assista. Mas se seu pai fala, não, filho, não assiste não, que isso daí eu não concordo, isso daí tá, respeita a decisão do seu pai. Você não é responsável por você ainda. Siga a orientação do seu pai, da sua mãe, né? Então esse canal aqui, as crianças têm que ser respeitadas, porque a criança está no período que ela está desenvolvendo a sua intelectualidade, né? A sua consciência, né? A sua maturidade espiritual, a sua inteligência emocional, né? E realmente nós sabemos que existem muitas coisas, muitos ensinamentos errados no mundo, né? E os pais têm que estar vigilantes para que os filhos não sejam induzidos por pessoas que não querem o bem das pessoas. Mas se você está junto com seu pai está permitindo, então, ok. Mas esse canal aqui é voltado para as pessoas adultas, né? Então eu não sei que idade você tem, 30, 20, 25, 40, 50, 60, 80 anos, não sei. Mas pensa, Deus além de guardar seu pai, né, para que você viesse a existir, nascer nesse mundo, né? Ok? Então, Deus ainda guardou você até você chegar agora e começar a ouvir essas verdades aqui. Quantas situações de morte nós passamos na vida humana nossa até hoje, né? Quase o carro atropelou, quase caí da bicicleta, quase comi a comida me fez mal. Olha, escapei de uma situação, né, de perigo, né? É Deus guardando você para que você possa ouvir essa verdade. Deus abriu o seu entendimento para você compreender e andar na luz da verdade de Deus, que vai nos levar para a vida eterna. Como podemos ter a vida eterna? É uma promessa de Deus para quê? Para as pessoas que amaram a justiça, amaram o amor, né? A misericórdia, a bondade para com seus semelhantes, as boas obras, né? Você é uma pessoa nesse mundo que vê esse mundo e você contribuiu para o bem do seu semelhante, né? Você é uma pessoa que fez o bem para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Você é uma pessoa que acrescentou bondade, misericórdia e amor para com todas as pessoas. Essa aqui é a pessoa que vai herdar a vida eterna. Agora, aqueles que nessa vida procuraram viver uma vida dissoluta, uma vida sem respeitar o direito do próximo, né, tomar as coisas dos próximos, fazer más obras, né, agredir as pessoas, seja com palavra ou fisicamente, né, tirar o direito do seu próximo, né, subtrair coisas do seu próximo, né, enfim, infelicitar a vida do seu próximo, seja da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus amigos, uma pessoa que causou mal para a sociedade, para as pessoas que você viveu, essas pessoas não vão receber a vida eterna. Isso está claro na Bíblia, tá? Isso, lê lá depois para mim. Eu não vou poder ler agora, porque não dá tempo, mas lê lá Romanos, lê o capítulo 2 de Romanos todo, lê o capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, você não vai ficar o dia inteiro para ler. 10 minutos você lê. E você tem uma visão panorâmica do que é a justiça de Deus. A vida eterna, viver com Deus na eternidade futura, e já pode começar aqui na Terra, você já viver com Deus, com os mandamentos de Deus, já está vivendo com Deus, mas principalmente você viver realmente, de fato, um dia de uma maneira plena, né, na vida eterna, né, no futuro, no novo céu, nova terra, né, que Deus preparou para nós, antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, num mundo maravilhoso, perfeito. Lá não vai ter mais medo, lá não vai ter mais violência, lá não vai ter mais doença, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais morte, né? Você não vai lá precisar enterrar o teu pai.
que teu pai é Deus, né? E Deus é eterno, Deus não morre. Aqui nessa vida, nós às vezes temos um pai maravilhoso, né? Que nós criou a gente com sacrifício, com luta, se esforçou para que nós fôssemos pessoas adequadas, mas um dia nós, às vezes, já enterramos ele, né? Ok, nós enterramos nossos pais, nossa mãe, nossos pais, nossos genitores, né? Mas lá na eternidade não tem isso, porque Deus, que é o Pai dos Espíritos, Ele é eterno, lá não vai ter enterro de pai, né? Vamos ter um Pai maravilhoso, né? E eterno, né? Onde Deus não vai também lá enterrar os seus filhos. Não precisa enterrar. Tá bem? Graças a Deus. Desculpe se eu falei, às vezes, de uma maneira que não é tão inteligível, né? Eu peço desculpa pela minha falta de capacidade de elucidar mais claramente o ensinamento de Deus, mas, graças a Deus, né? Obrigado pela sua paciência em ouvir e assistir. Às vezes você não conseguiu assistir de uma vez só, mas agora já é a segunda, terceira vez que você continua pausando aí no canal do YouTube, tem essa grande vantagem. Você pode pausar o tópico, né? Assiste 20 minutos, 15 minutos, meia hora. O tópico está durando 1 hora e 16 minutos, às vezes você não tem tempo para assistir tudo de uma vez. Mas assista aos poucos, né? Assista um tópico por semana, né? Mas assista esse, assista outro, vai ouvindo, vai lendo a Bíblia, vai pedindo a Deus misericórdia, Deus iluminar, porque nós precisamos de Deus, né? Porque o que Deus estabeleceu vai acontecer. Está acontecendo, vai acontecer tudo aquilo que ainda não chegou o tempo de acontecer. Né? Então nós já aprendemos que Deus disse lá em outra live aí, para fechar, Deus falou assim, olha, por quanto tu és pó, em pó, Adão, você vai para a terra, você vai voltar a ser pó. Né? O corpo humano veio do pó da terra, o homem natural tem esse corpo humano aqui na terra, e ele vê esse corpo humano, ele vai voltar para o pó. E nós vemos que Deus falou isso há milhares de anos atrás, e até hoje o homem não mudou essa realidade. O homem mudou o meio ambiente, o homem fez coisas e criou coisas aí tremendas, né? Como nós vemos, né? Em todas as áreas da vida humana, né? Mas o homem não conseguiu vencer a morte, né? Há 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, os homens viviam de uma maneira, como nós vemos nos filmes, né? Os filmes aí antigos, né? Que retrata a vida dos seres humanos há 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, né? Não é verdade? Nós vemos que eles viviam de uma maneira bem rudimentar, né? Em relação ao que nós vivemos hoje, com a modernidade, né, todas, mas só que a vida do homem naquele tempo era 70, 60, 80 anos, morria. Hoje, apesar de todo o avanço, o homem continua vivendo 70, 60, 70, 80 anos. Todos morrem, né? E isso vai continuar assim até Deus cumprir a sua vontade na Terra. Quando acabar, chegar o tempo certo, Deus vai mudar essas coisas. Nós vamos aprender isso em outras lives, né? Que Deus vai trazer uma nova realidade para a humanidade, né? Que nós possamos estar junto com Deus, né? No novo céu, nova terra, no terceiro céu, lá, vivendo no paraíso, no céu, lá, né? Estando lá, olha, tá bom, porque lá é eterno, né? Não é diferente daqui na Terra. Aqui na Terra, às vezes você está bem, né? Mas às vezes você perde o emprego, a situação entra em parafuso, você fica. Lá não vai ter isso, né? Porque lá não vai ter desastre, lá não vai ter, né? Aqui na Terra, às vezes está numa empresa bem sucedida, coisa e tal, mas o dono da empresa morreu, os filhos ficou, não sabe continuar a empresa, daí a 10 anos a empresa quebrou, não te paga nem teus direitos, nem nada, deixa você na rua da amargura, né? Mas lá na eternidade ninguém vai morrer, lá vai ser eterno, então ninguém vai ambicionar o lugar do outro, porque o outro não vai morrer, né? Aqui na Terra tem essa possibilidade, não é isso? Às vezes eu entro num lugar, né? Eu sou subgerente da agência, mas amanhã o gerente da agência, um acidente, uma doença súbita, morre, e eu sou promovido ao ser o lugar dele, né? Então eu estou trabalhando ali, mas eu sei, não, mas uma hora vai sobrar, eu vou chegar à gerência desse banco aqui, porque o cara vai aposentar, vai ficar velho, o velho vai morrer, né? Mas na eternidade não existe, entendeu? Lá vai ser uma vida plena de felicidade, plena, você não precisa se preocupar que ninguém vai tomar o teu lugar, né? Ok? Então, graças a Deus, boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Depende do horário que você está assistindo. Que Deus nos guarde, que possamos estar juntos numa próxima gravação. Graças a Deus.